Glória a Deus! Louvado seja Cristo Jesus. Vou pedir para que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Amém? Livro de Jonas, capítulo 1. Quando os amados procuram, eu louvo a Deus por essa rica e graciosa oportunidade. Também agradeço ao anjo da igreja que me confiou a responsabilidade de ministrar para a noiva de Cristo esta noite. Amém? Glória a Deus. Foi-me dado um tema: o chamado e a missão da obediência. Amém? Livro de Jonas, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 1, 2 e 3. Ou melhor, 1 e 2 e 3. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo ele a Jope, achou um barco, um navio que estava indo para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Né? Sente glorificando e exaltando o nome de Cristo Jesus. Serei breve e objetivo. Se encontramos em um tema bastante forte acerca do chamado. Quando se fala em chamado, é uma coisa que nós temos que cumprir à risca, querendo ou não. Chamado é uma palavra bastante forte, porque se eu chamo André Valdo, até aqui ele vai vir, até aqui ele vai ouvir e vai obedecer o chamado. Se Deus ele nos chama, ele quer que nós façamos a mesma coisa. A Bíblia diz no capítulo em que lemos que Deus vai chamar um homem chamado Jonas, ou melhor, o profeta Jonas. Vai dizer que no texto veio a palavra do Senhor para Jonas, dizendo: Jonas, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Nós sabemos que Jonas, como falei, ele era profeta e ele estava debaixo de um chamado do Senhor. Que chamado é esse? Levanta-te. É quando Deus ele libera um chamado na tua vida, ele diz: levanta-te. E quando nós nos encontramos nesse texto quando nós nos encontramos nesse tema acerca do chamado, nós vemos também no tema o chamado e a missão da obediência. Logo nós sabemos que para cumprir o chamado é preciso estar debaixo de uma coisa. Que coisa é essa, meu irmão? É ter a obediência ao Senhor. É porque é preciso ter obediência para cumprir o chamado de Deus. É preciso ter obediência para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. E nós vamos entender esta mensagem ao aprender a obedecer e aprender a ouvir o chamado do Senhor. Aprender a obedecer a palavra de Deus e aprender a ouvir e cumprir o chamado de Deus na nossa vida. O texto vai dizer no versículo 2 que Deus vai falar para Jonas: Jonas, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a malícia dela subiu até as minhas narinas. Quando Deus fala levanta-te na Bíblia, eu entendo isso como uma coisa. Que coisa é essa? Quando Deus fala levanta-te, eu entendo isso como um posicionamento. Como assim? É porque Deus, quando ele fala levanta-te, ele está vendo que nós estamos no comodísio, ele está vendo que nós estamos parados, prostrados. Mas quando Deus chama um profeta da Bíblia, Deus chama um profeta dizendo levanta-te. Nós vamos ver isso no livro de Ezequiel, capítulo 2,
no verso 1 e 2, é quando Deus vai ao encontro de Ezequiel, para o chamado de Ezequiel. Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te, expõe de pé. O que eu quero passar com isso é que para nós cumprirmos o chamado de Deus, é preciso obedecer, é preciso ter um posicionamento. Que posicionamento é esse, meu irmão? Levanta-te e põe de pé. Nesta noite eu libero uma palavra para a sua vida. Que palavra é essa, meu irmão? É que Deus está dizendo para mim, para você: levanta-te e põe de pé. É que Deus está dizendo para mim e para a vida: levanta-te e põe de pé. O que eu quero dizer com isso é que se você já está na casa do Senhor, primeiro levanta-te e depois obedece a palavra do Senhor. Bem, nós vemos que Deus, ele dá uma ordem para Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas estava debaixo de um chamado e debaixo de uma missão e também debaixo de uma obediência. Três coisas nós vemos nesse tema, coisas bastante interessantes. Primeiro de tudo, chamado, missão e obediência. Primeiro, Deus, ele nos chama. Segundo, Deus nos dá uma missão. Terceiro, devemos ter obediência ao Senhor. No tema de quarta-feira, nós vemos que na quarta-feira o tema é o chamado e a missão da obediência. Na quinta-feira o tema é o chamado de Deus é para servir com alegria. No sábado a promessa de Deus é para Canaã, é para avançar ou recuar. Nós vemos que isso, amém? Obrigado. Na quinta a promessa para Canaã é para avançar ou para recuar. Nós estamos debaixo de três temas, mas esses três temas, todos eles têm a ver com todos junta o mesmo. Por quê? Se você for observar o tema de quarta-feira, vai dizer o chamado, a missão da obediência. Se você for ver o outro tema, vai dizer o chamado de Deus é para servir com alegria. Se você for ver o outro tema é a promessa para Canaã, é para avançar ou para recuar. O que eu entendi com isso é que todos têm o mesmo propósito. Que propósito é esse? Primeiro eu sou chamado, depois eu vou buscar a presença do Senhor para servir com alegria, e depois eu vou ser chamado ao Senhor para uma promessa. Que promessa é essa? Avançar para Canaã. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Só vai alcançar o céu quem estiver debaixo da obediência. Só vai alcançar o céu quem estiver debaixo do chamado de Deus. Mas nessa noite eu glorifico a Deus. Aqui tem um povo que está debaixo do chamado, que está debaixo de uma missão e que está debaixo de uma obediência. Aleluia. Nós vemos na história de Jonas que Jonas ele recebe as três coisas: um chamado, uma missão e um propósito de obediência. Para nós entendermos esta mensagem, eu peço que você preste bastante atenção no decorrer dessa história, porque no versículo 3, como nós lemos, Jonas ele vai se levantar. Deus manda Jonas se levantar: levanta-te e vai para a cidade de Nínive. Mas Jonas ele se levanta, porém, para fugir da presença do Senhor. Jonas ele estava debaixo de uma missão. A missão de Jonas era ir para a cidade de Nínive. Porém, Jonas ele vai fazer ao contrário da missão que Deus tinha ordenado para ele.
Presta atenção que Jonas, vai dizer a Bíblia, que porém ele se levanta para ir para a cidade de Tarsis, e vai dizer que ele vai descer para a cidade de Jope, e lá ele vai pegar um navio, vai comprar a sua passagem, e depois ele vai entrar para um navio que ia direto para Tarsis. A Bíblia vai dizer que no mesmo momento Jonas ele vai se levantar para fazer ao contrário da ordem que Deus ele tinha ordenado. Observe que hoje em dia tem muitas pessoas que Deus já falou para se levantar, que Deus já chamou e deu um chamado, que Deus já ordenou e deu uma missão da obediência, mas nós vemos que tem pessoas que estão fazendo como Jonas. Deus chama, Deus dá uma missão e Deus dá um propósito de obediência, mas tem pessoas que porém tem até a ação de se levantar, mas porém o que se levanta para fugir. A Bíblia diz, irmãos, que Jonas ele se levanta para fugir da presença do Senhor, e vai dizer que ele desce para dentro do barco, e a Bíblia diz que Jonas ele vai para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem pessoas que ela escolhe desobedecer do que cumprir. Tem pessoas que preferem fugir para longe da presença do Senhor do que cumprir o chamado que Deus ordenou. Se nós temos um chamado, é preciso nós cumprir. É preciso nós sacrificar, obedecer para cumprir o chamado de Deus. Porque, como já foi falado nas outras mensagens acerca deste tema, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas que preferem fazer como Jonas, sacrificar do que obedecer o chamado de Deus. Tem pessoas que preferem sacrificar do que obedecer a voz do Senhor. Observe que Jonas ele tinha tudo para obedecer a voz do Senhor, porque Deus não vai mandar recado para Jonas, Deus vai falar diretamente com ele. Jonas levanta e vai para Nínive, porém Jonas vai fazer ao contrário. Quantas pessoas aí Deus já ordenou para fazer uma coisa, Deus já ordenou para dar, Deus já deu uma direção, mas tem pessoas que escolhem passar por direção errada, andar por caminhos errados, fugir até da presença do Senhor, porque a Bíblia diz que Jonas ele se levanta para fugir para longe da presença do Senhor. Cuidado quem tenta fugir da presença do Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Na história de Jonas você vai entender essa palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Essa palavra é bastante forte, porque se trata de obedecer ou sacrificar. Ninguém quer sacrificar a sua vida por vida de outras pessoas. Porque se tem essa palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Tenha cuidado, porque se você não está obedecendo, terá sacrifício na tua vida. Deus pode tirar algo da sua vida que você mais gosta, porque Deus pode tirar alguém da sua família por causa da sua desobediência. Deus pode tirar pessoas que você ama por causa da sua desobediência, porque é melhor nós obedecermos do que nós sacrificar. Se nós vemos para a presença do Senhor, se nós já fomos chamados, se nós já fomos tratados pela presença de Deus, por que nós não vamos ouvir a voz do Senhor? Por que nós não vamos obedecer a palavra do Senhor? Nós vamos ver na história de Jonas que a partir do momento que Jonas ele se levanta, ele foge da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo 4 que mandou Deus ao mar um grande vento, que no mar fez uma forte tempestade, que o navio estava a ponto de se quebrar. Você vê que tem pessoas que preferem sacrificar do que obedecer.
Jonas, ele vai desobedecer, vai entrar no navio. A Bíblia diz que Deus vai mandar uma forte tempestade. Que tempestade é essa? Que Deus vai mandar uma grande tempestade por causa da desobediência de Jonas. E vai dizer que o navio a qual Jonas havia pegado, a qual Jonas havia comprado a passagem, vai dizer que ele estava a ponto de se quebrar. Essa passagem de Jonas, irmãos, é bastante forte para esse tema, o chamado e a missão da obediência. Se você vê a história de Jonas, todo mundo já sabe que Jonas foi desobediente, mas a desobediência de Jonas colocou vidas em risco. A desobediência de Jonas colocou a vida de outras pessoas em risco. Cuidado você que está querendo fugir da presença de Deus. Cuidado você que está pensando em comprar a sua passagem para fugir da presença do Senhor. Cuidado você que está pensando em abandonar o chamado de Deus, porque Deus pode levantar um vento forte na sua vida a ponto de fazer o barco, o navio, o avião que você está pensando em fugir cair. O avião que você está pensando pegar para fugir, Deus pode fazer ele cair. Nós vemos isso nessa passagem de Jonas, que Jonas entra dentro do navio e vai dizer que Deus manda uma grande e forte tempestade, que o navio ele estava a ponto de se quebrar. Então nós vemos que nós devemos tomar bastante cuidado com o chamado de Deus. Nós devemos tomar e tratar o chamado de Deus com uma total obediência, porque se nós desobedecermos, Deus vai enviar um grande e forte vento contra a minha e a tua vida. Toma cuidado, você que está pensando em abandonar o seu chamado. Cuidado você que está andando na desobediência. Cuidado você que está abandonando a missão que Deus te deu, porque se Deus te deu uma missão, essa missão tem que ser cumprida. Se Deus te deu uma ordenância, essa ordenância ela tem que ser cumprida. Nós vimos aqui na dramatização que foi feita, as meninas ela recebeu, cada uma recebeu uma missão, cada uma recebeu um chamado de Deus. Que chamado foi esse? Vai e prega para o jovem, para que ele não venha morrer. Quantas vezes Deus nos dá um chamado para nós pregar a palavra e nós fazemos como aquela que não pregou a palavra, deixamos a pessoa descer a sepultura, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa desobediência. Então tome cuidado para que você não venha fazer outras pessoas descerem a sepultura, porque o sangue não vai ser cobrado da pastora, o sangue não vai ser cobrado da liderança da igreja, o sangue vai ser cobrado de você relaxado e de você relaxada. Tome cuidado, porque vemos aqui na dramatização que uma recebeu uma missão, a outra recebeu outra missão. E a missão, a igreja glorifica. A missão das duas foi a mesma. Vai e prega a palavra. Nós temos um chamado de Deus. Aqui chamado é esse. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide a toda criatura e pregai o meu evangelho. Nós vemos que temos um chamado. Toda igreja tem por obrigação o chamado de ir e pregar o evangelho a toda criatura que está na face da terra. Então tome cuidado, você que Deus deu uma missão para ganhar a sua família, você que Deus deu uma missão para ganhar os seus colegas de trabalho, você que Deus deu uma missão de pregar para o vizinho do lado, o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Pregue antes dele descer a sepultura. Amém? Vamos ver que Jonas ele vai desobedecer o chamado do Senhor.
Deus deu um chamado: Jonas, levanta-te e prega contra a cidade de Nínive, é porque a sua malícia subiu à minha presença. Nós vemos que a história diz que a cidade de Nínive, o povo de Nínive era um povo bastante cruel. O povo de Nínive era um povo que era um povo bastante sanguinário, porque eles costumavam, enquanto ele ia na guerra, eles guerreavam, pegavam os povos de Israel, levavam em cativo, eles pegavam os seus povos que estavam em cativeiro, ele pegava, matava, enfiava em uma estaca, enfiava a pessoa na estaca, de um lado a outro, atravessado a estaca, da garganta para baixo. Vai dizer a história que o povo de Nínive era um povo bastante cruel, e vai dizer que o pecado de Nínive sobe até as narinas do Senhor, e vai dizer que Deus dá uma ordem para Jonas. Que ordem é essa? Vai e prega para a grande cidade de Nínive. Nós temos uma missão de fazer o IT a toda criatura e pregar o Evangelho. Não é só eu que estou aqui, porque não é só os mensageiros da casa, não é só quem é pregador, quem é levita, quem é obreiro, porque Deus diz: ide todos e pregai o meu evangelho a toda criatura. Nós temos um chamado e nós devemos obedecer esse chamado do Senhor. Ei, Paracleto. Vai doer, mas vai sarar. Quando se fala de obediência, dói bastante em mim, porque é forte, que eu estava estudando esta passagem de Jonas e me deu vontade de chorar, porque verdadeiramente, para não ser hipócrita, eu não estou vivendo debaixo de uma total obediência do Senhor. Então, praticamente essa mensagem é para mim, amém? Mas vai doer, mas Sara, nós vemos que Jonas, ele vai entrar no barco, vai descer para a cidade de Tarsis. A Bíblia diz que ele desce para Jope, depois desce para o barco. A Bíblia diz que quando veio a tempestade, os marinheiros, eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus. A história vai dizer que os marinheiros que estavam no barco vai se desesperar por conta daquela tempestade. Eu imagino que na hora que Jonas ele entrou no barco, estava fazendo sol, porque assim veio uma grande tempestade. Não havia de que aquele povo se desesperar, porque o povo desesperou, os marinheiros se desesperou. E vai dizer que eles vão clamar cada um ao seu Deus e esvaziar o barco, porque, como eu disse, o navio estava a ponto de se quebrar. E vai dizer que quando Jonas vê os marinheiros clamar cada um ao seu Deus, vai dizer que ele vai descer para o porão do navio, e vai dizer que ele desce para o porão do navio, e tendo-se deitado, vai dormir num profundo sono. Observe que Jonas, ele sabia que ele estava debaixo de uma desobediência do Senhor. Jonas, ele sabia que ele estava debaixo de uma desobediência do Senhor. Por quê? Por que ele sabia? Porque a partir do momento que veio a forte tempestade, aí que ele vai começar a se esconder, aí que ele vai começar a cada vez mais fugir da presença do Senhor. Você vê que o texto diz que ele desce para o porão para se esconder, e vai dizer que lá no porão ele vai deitar e vai dormir, como se nada tivesse acontecido. Quando as pessoas estão assim, está na desobediência, está cada vez mais descendo, está cada vez mais fugindo da presença do Senhor, está dormindo, fingindo como se nada tivesse acontecendo.
Vai doer para mim porque dói. Porque muitas das vezes nós fingimos que nada está acontecendo. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Em meio ao vento. Vai dizer que Deus enviou o vento. Jonas viu que veio o vento, veio tempestade, e ele sabia que era por causa dele. Porque se ele não soubesse que era por causa dele, ele não tinha se escondido no porão do navio. Quando as pessoas estão querendo se esconder, está querendo se esconder, mas para onde iremos nós? Que se formos para debaixo da terra, Ele está lá. Se formos para cima da terra, Ele está lá. Se nós se esconder no mais profundo mar, Ele está lá. Tem pessoas que estão querendo se esconder do Senhor, mas não adianta se esconder, porque uma hora Ele vai te achar. Uma hora Ele vai te achar, porque Jonas, ele desce para o porão do navio, é como se nada tivesse acontecido. Se ele dorme é porque ele sabia que para ele estava tranquilo. Tem pessoas que Deus está abalando. Abala aí, Jeová. Deus está abalando. Mari está dormindo. Dói para mim, mas cura. Dormindo espiritualmente. Cuidado, até para mim, porque nós não devemos dormir espiritualmente, porque Jonas, ele vai se esconder e vai dormir, fingir como se nada tivesse acontecido, como se aquela tempestade, como se aquele vento não fosse por causa dele. Vai dizer que os mestres do navio vai descer até o porão do navio, vai despertar Jonas e vai dizer: aqui tens dorminhoco, vai clamar ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós e acalme essa tempestade. Você vê que os marinheiros, ele estava cada um clamando ao seu Deus. Ele vai ver que Jonas, ele não vai estar em cima do navio. Ele vai ver que ele vai estar escondido no porão e vai dizer que os marinheiros vai despertar a Jonas lá no porão do navio. Será que vai ser preciso Deus enviar marinheiro para despertar crente? Será que vai precisar Deus enviar marinheiro ir no porão para desesperar crente dormindo? Como assim? É desespertar crente que está desobedecendo ao Senhor e fingindo como se nada tivesse acontecendo. Será que vai ser preciso Deus incomodar o marinheiro? Porque vai dizer que o marinheiro desce, vai chamar Jonas e vai dizer: o que tens, dorminhoco? Levanta, vai clamar ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós e nos acalme essa tempestade para que nós não venhamos perecer. Nós vemos aqui bastante interessante, porque cada um estava clamando ao seu Deus e Jonas estava dormindo. Ao invés de fazer o que Deus mandou, ele vai dormir e vai dizer que ele vai despertar a Jonas e vai dizer que os marinheiros vai lançar sorte. Vai dizer que os marinheiros lançando sorte subiram, os marinheiros lançando sorte para que eles viessem saber por que causa veio o mal, e lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos ver que a tempestade veio por causa dele. Ele sabia que a tempestade era por causa dele. Não avisou aos marinheiros, ficou calado. A ponto dos marinheiros ele tirar sorte para saber porque de quem veio aquele mal. E aquele mal, aquela sorte vai dizer que cai sobre Jonas. Cuidado, Deus pode revelar o que tu anda fazendo. Paracletos, fala. Porque os marinheiros eles não sabiam. E vai dizer que lançando sorte, a sorte cai sobre Jonas.
a sorte caiu num culpado, porque Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Observe que a sorte caiu sobre ele. E vai dizer agora que os marinheiros vai dizer para ele: declara-nos tu de que povo tu és, quem tu és e de onde vens. Vai dizer, é que Jonas vai dizer para ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez os mares e a terra seca. Observe que os marinheiros, ele vai perguntar a Jonas quem era ele, de onde ele era e o qual era a função dele. E ele responde que ele era hebreu, que temia ao Senhor, que fez o céu, o mar e a terra seca. Observe que quando ele responde isso, aqueles homens vão achar grande temor, porque aqueles homens sabiam qual era o grande risco de estar desobedecendo ao Senhor. Os marinheiros, eles sabiam o risco de desobedecer ao Senhor Deus que fez o céu e a terra seca, porque a Bíblia diz no versículo 10: e estes homens acharam temor e disseram: por que tu fez isso? Vai dizer que os marinheiros vão falar para Jonas: por que tu fez isso? Parece que eu vejo aqueles marinheiros dizendo: tu tá doido, né? Por que tu fez isso, rapaz? Por que tu fugiu da presença dele? Por que tu desobedeceu a ele, rapaz? Cuidado, que vai ter pessoas que vai te evangelizar você sendo crente. Vai ter pessoas que vai te evangelizar você sendo crente, porque Jonas, ele já tinha perdido as vestes de verdadeiro profeta. Ele já tinha perdido a identidade de servo obediente. Ele já tinha perdido o caráter de servo de Deus. Observe que se ele não tivesse perdido, aqueles marinheiros, ele não ia perguntar quem era ele, da onde ele era e de que povo ele era. Então com isso nós entendemos que ele perdeu a identidade de crente. E vai dizer que os marinheiros vão perguntar para ele: por que você fez isso? Então tome cuidado, porque você pode ser evangelizado por pessoas que não são crentes, você sendo crente. Não perca a sua identidade de servo do Senhor. Não perca a sua identidade de profeta, de filho de Deus, porque se você perder a identidade, logo você vai perder a essência. E se você perder a essência, você vai perder o temor do Senhor. E se você perder o temor do Senhor, você vai andar em total desobediência. E se você andar em total desobediência, o Senhor, ele vai enviar a forte vento contra a tua vida. O Senhor, ele vai enviar sacrifício contra a minha e a tua vida. Como eu falei, é melhor obedecer do que sacrificar. Então tome cuidado para não perder a sua identidade de servo do Senhor. Tem pessoas que estão perdendo a identidade de verdadeiro servo de Deus. Quando eu falo em identidade, eu falo em caráter, eu falo em obediência, eu falo em missão, porque se nós estamos debaixo do tema o chamado e a missão da obediência, a minha missão e a sua omissão é obedecer ao Senhor. Se a missão é a obediência, nós devemos obedecer a Ele, mesmo que seja à risca. Nós devemos obedecer ao Senhor a todo tempo, porque se não obedecermos, teremos que sacrificar coisas que nós não queremos sacrificar. Então nós devemos obedecer ao Senhor. Vamos ver que depois que Jonas declara quem era ele, aqueles homens vão se atemorizar, porque eles sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor. A Bíblia diz que quando
A Bíblia diz que quando Jonas declara, eles vão logo perceber que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Quanto mais você tenta fugir, mais você demonstra lá fora ser ímpio. Como assim? Quanto mais você tenta fugir da presença do Senhor, mais você se iguala ao ímpio. Por quê? Se nós sabemos quem é o Senhor, e nós ouvimos Deus falar, nós ouvimos o nosso chamado, nós ouvimos a nossa missão, mas não obedecemos, as pessoas lá de fora vai começar a nos comparar como eles. Porque está vendo lá, é servo de Deus, mas anda desobediente, é servo de Deus, mas anda relaxado, está na igreja, mas não aguenta ver uma roda de fofoca, é que ele entra para fofocar. Está na presença de Deus, mas não aguenta ver uma pornografia no trabalho, não aguenta ver uma roda de pornografia, é que ele vai para cima. Está na presença de Deus, olha lá, mas quando está com os amigos, olha para as mulheres que estão na rua de bunda de fora, quando está junto com as outras pessoas, não demonstra mais o caráter de crente, cada vez mais vai se igualando ao ímpio, cada vez mais vai demonstrando a desobediência ao Senhor, achando que está obedecendo, achando que está cumprindo, mas verdadeiramente é descumprindo a palavra de Deus e fingindo que nada está acontecendo. Quando eu li essa passagem no sábado do evangelismo, eu vi uma coisa aqui que doeu em mim. Eu fechei a Bíblia na hora. Eu disse ai, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Não consegui ler, porque nós sabemos que nós devemos obedecer ao Senhor, e quando eu sei que eu não estou obedecendo, eu sei que dói em mim, e eu sei que a qualquer hora Deus pode pesar as mãos dele sobre a minha vida, por causa de eu saber e eu não obedecer. Essa passagem doeu bastante em mim, porque cada vez mais que Jonas sabia que era com ele, ele fugia. Cada vez mais que Jonas recebia uma pancada, ele fugia para não obedecer à missão de Deus. No versículo 11 diz: e que faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tenebroso. Quando eu vi esta passagem, cada vez mais o mar ia se tornando tenebroso, eu reli a história e vi que várias vezes fala sobre o mar. Eu perguntei a Deus: Senhor, que tanto é isso que tanto mar, cada vez mais o mar ia se enfurecendo, ia ficando impetuoso e tenebroso? Eu tive uma resposta: esse mar é a minha ira. Porque cada vez mais que tentamos fugir da presença do Senhor, achando que nada está acontecendo, a ira de Deus ela vai se aumentando. A ira de Deus cada vez mais vai ficando tenebrosa. A ira de Deus cada vez mais ela vai crescendo, e a gente achando que está de boa, mas cada vez mais ela vai aumentando. Quando eu percebi isso, que Deus disse para mim claramente: esse mar é a minha ira. Quando nós estamos debaixo da obediência de desobediência de Deus, cada vez mais a ira do Senhor ela se aumenta contra a minha e a tua vida. Cada vez mais a ira de Deus ela fica forte, e vai dizer que os marinheiros, ele vai dizer: que faremos nós? Vai dizer que os marinheiros ele vai se levantar para que, ele vai dizer aqui no versículo 12, e ele diz, Jonas disse: levantai-me e me lançai ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por causa de mim vos veio essa grande tempestade. Então Jonas não estava inocente.
Ele não estava inocente, porque ele diz aqui: levanta-me e lança-me ao mar, para que a tempestade se acalme, porque eu sei que por causa de mim veio essa tempestade. Tem tempestade que vem na vida de outras pessoas, que é nós mesmos que causamos. Tem tempestade que acontece na igreja, aqui é nós mesmos que causamos. Como assim? Cada vez mais andamos em desobediência, e a tempestade aumenta na igreja, e sempre o culpado vai ficar quieto. Sempre o culpado vai ficar calado. Está vendo a tempestade aumentar, está vendo a ira de Deus descendo, e cada vez mais está fingindo que não é por causa dele. Nós vemos que ele diz: me lance no mar, e essa tempestade vos aquietará, porque por causa de mim vos veio essa tempestade. O engraçado é que quando Jonas diz: me lance no mar, vai dizer assim: entretanto, os homens, eles remavam para fazer a volta do navio para a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se esbravecendo cada vez mais. O que eu achei bastante forte nesse versículo 13 é que diz assim: que eles, os homens, entretanto, remavam para fazer o navio voltar para a terra. O que eu entendi com isso é que os homens do navio estavam ainda tentando ajudar ao desobediente. Os homens do navio, ele estava tentando ajudar ao desobediente, mas vai dizer que, porquanto o mar ia se esbravecendo cada vez mais contra eles. Não vai dizer contra ele, vai dizer contra eles, porque quem ajuda o desobediente também é prejudicado. Quem ajuda o rebelde, eu entendi nesse versículo que cada vez mais é prejudicado, porque se tem uma pessoa em desobediência e você está ajudando a essa pessoa ainda continuar em desobediência, é cada vez mais a ira de Deus ia se esbravecendo contra eles. Então tome cuidado para você não se encontrar ajudando uma pessoa que está em rebeldia, para que ele venha continuar na rebeldia, porque aqueles marinheiros estavam fazendo de tudo para que Jonas viesse se encontrar no navio, porque Jonas vai dizer para ele no versículo 12: me lança para fora do mar, e o mar irá se acalmar. Mas vai dizer: entretanto, os homens eles remavam para a terra, mas não podiam, porque cada vez mais o mar ia se esbravecendo contra eles. Cada vez mais o mar ia se esbravecendo contra eles. Nós vemos que nós não devemos ajudar uma pessoa que está em desobediência a continuar no navio, porque se ele diz assim: me lance fora do navio, mas os marinheiros não lançaram ele fora do navio, eles tentam remar para voltar para a terra, para ajudar a Jonas a ficar no navio. Mas nós vemos que cada vez mais o mar ia se esbravecendo. E a Bíblia diz que então clamaram ao Senhor: Senhor, nós te rogamos para que não perecemos por causa da alma deste homem, e não ponhas tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Vai dizer então que levantaram Jonas e lançaram ao mar, e no mesmo instante que eles lançaram Jonas ao mar, vai dizer o versículo 15 que o mar cessou a sua fúria. Observe que a ira de Deus só cessou a partir do momento que Jonas foi lançado fora do navio. Nós vamos ver no versículo 16, aqui aqueles marinheiros, ele vai temer ao Senhor,
e ofereceram sacrifício, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor, para que o Senhor não viesse deixar eles perecer por causa de Jonas. Observe que Jonas, primeiro, ele vai fugir da presença do Senhor, ele vai se esconder dentro do porão do navio, e terceiro, ele vai pedir para lançar ele fora do navio. Observe que na primeira vez ele desobedece, fugindo para Társio. Na segunda vez ele desobedece, se escondendo. Na terceira vez ele desobedece, pedindo para que viesse a lançar ele no mar. Talvez eu acho que Jonas estava achando que se ele se lançasse no mar, ele ia morrer e tudo ia acabar. Não ia precisar ele mais cumprir a missão de Deus. Parece que eu vejo Jonas dizendo que por mim eu morro, que por mim eu não cumpro a vontade dele. Eu não estou nem aí para cumprir a vontade dele. Eu já fugi mesmo, eu já desobedeci mesmo, eu já me escondi mesmo. O que adianta agora me lançar no mar e eu morrer? Estou nem aí, me lance no mar. Lançaram Jonas no mar. Mas vai dizer o versículo 17: e preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que viesse a engolir a Jonas. Observe que na minha e na tua vida, tudo tem um propósito. Se nós desobedecermos ao Senhor, vai dizer que Jonas desobedece 3 vezes. Na primeira ele foge, na segunda ele se esconde, na terceira ele foge e pede para que viesse lançar ele no mar. Mas vai dizer o versículo 17: e preparou Deus um peixe para que viesse a engolir a Jonas. E preparou, pois, Deus um peixe para que viesse a engolir Jonas. O que eu quero dizer com isso é que se eu e você continuar desobedecendo, desobedece a primeira vez, Deus envia tempestade, desobedece a segunda vez, Deus envia um corretivo, obedece a terceira vez, Deus envia um grande peixe. Cuidado, porque Deus pode enviar um grande peixe para engolir a mim e a você. Tome cuidado, porque Deus ele pode enviar um grande peixe para que venha engolir a mim e a você. Observe que no capítulo 3 vai dizer Jonas que esteve ele 3 dias e 3 noites nas entranhas do inferno. Eu vou abrir uma aplicação. Tome cuidado, porque Deus pode fazer você sofrer nas entranhas do inferno, porque é por causa da desobediência. Tome cuidado, porque se eu e você tem uma missão de Deus, se eu e você tem um chamado do Senhor, e esse chamado é para obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar, porque se Jonas disse, em 3 dias esteve eu dentro do ventre do peixe, nas entranhas do inferno. Tome cuidado, porque se eu e você não cumprir o chamado, não cumprir a missão e não cumprir a obediência, nós vamos se encontrar no ventre do inferno. Eu disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Se você quer receber o melhor de Deus, é preciso obedecer ao Senhor. Se Deus está dizendo, se afirma. Se Deus está dizendo, ora. Se Deus está dizendo, prega. Pregue a palavra de Deus. Se Deus está dizendo, faça a minha vontade, evangelize, faça a vontade dele. Se Deus está dizendo, me obedeça, obedeça, porque se você não obedecer e desobedecer ao Senhor, nós vamos se encontrar no ventre do grande peixe, nas mãos de Satanás, dizendo logo assim. Observe que se Jonas ele fosse obediente ao Senhor, na primeira chamada de Deus na vida dele, Jonas, levanta-te
e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque as malícias dela subiu até a minha narina. Você acha que se Jonas fosse direto cumprir a vontade de Deus, será que Deus enviaria vento contra a vida dele? Será que Deus enviaria tempestade sobre a vida dele? Se ele verdadeiramente fizesse e cumprisse desde a primeira ordem do Senhor na vida dele? Nós devemos obedecer ao Senhor. Quando Deus disse a Jonas: levanta-te e vai, não faça como ele levanta, não te levante para fugir, mas se levante para cumprir a palavra de Deus. Porque se Deus não ordenou levanta-te, é porque Deus ele está dizendo posição. Quando Deus fala sobre se levantar, é preciso ter um posicionamento. Cada vez mais devemos ter um posicionamento na presença do Senhor. Observe que se eu e você for obediente, nós comeremos o melhor desta terra, diz as Escrituras do Senhor. Nós vemos que nós temos também uma passagem bastante forte que fala acerca da obediência. Houve um homem que veio a esta terra com uma missão. Que missão é essa? Padecer pela humanidade. Que homem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que Jesus Cristo ele fez ao contrário de Jonas. Jesus Cristo ele recebeu uma missão. Que missão é essa? É pagar o nosso pecado. Que missão é essa? É vir a esta terra para comprar o povo da igreja apostólica semear. Jesus Cristo ele recebeu uma grande missão. Que missão é essa? Eu vou lá naquela cruz, eu vou tomar chicotada, eu vou tomar varada, mas eu não vou abrir mão da minha igreja. Quando Jesus Cristo recebeu a missão de pagar André Valdo pela igreja apostólica semear, ele não disse assim: eu não vou desobedecer, eu não vou fugir. No livro de Isaías, a Bíblia diz: e quem enviarei? Vai dizer que ele diz: envia-me, Senhor. Está entendendo com isso? É que Jesus estava dizendo: eu não vou desobedecer, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo veio com uma missão. Ele tinha tudo para não cumprir aquela missão, porque ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi caluniado, ele foi escorraçado. Mas nós sabemos que Jesus Cristo ele cumpriu a missão do Senhor. Vai dizer que Jesus Cristo ele vai até a cruz do Calvário. Vai dizer no livro de Mateus que Jesus Cristo vai estar no jardim do Getsemane, André Valdo, sabendo que ele tinha uma missão. Que missão era essa? A missão da obediência. A missão de Jesus Cristo não era a missão da desobediência como Jonas, mas era a missão da obediência. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele é pegado, vai dizer que ele não esquece, vai dizer que ele não esquece de cumprir a vontade do Senhor. Vai dizer que Jesus orando no jardim do Getsemane, glória a Deus, orando ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo ele estava apto para obedecer a palavra do Senhor. Nós sabemos que ele foi na cruz, ele morreu por nossos pecados, para que hoje eu e você estivesse aqui para obedecer a palavra dele, para obedecer os mandamentos dele. Porque se Jesus ele não tivesse cumprido a missão da obediência, se ele não tivesse cumprido o chamado e a missão da obediência, eu e você não estaria aqui para dar glória nesta noite. Eu e você não estaria aqui para exaltar a ele esta noite, mas é motivo de glória porque ele foi até a cruz do Calvário, ele padeceu por nós, ele sofreu, ele padeceu por nós, mas vai dizer que no terceiro dia ele ressuscitou para salvar a sua igreja. O que eu entendo com isso é que quando Jesus ele vai morrer para
cumprir o chamado de Deus, para cumprir a obediência de Deus, Deus vai entregar a ele a chave do inferno e a chave da vida e da morte. Eu entendo com isso é que quem obedece recebe os preceitos do Senhor, é que quem obedece recebe as vontades verdadeiras do Senhor, é que quem obedece recebe galardão do céu, porque se Jesus ele não tivesse obedecido, ele não ia ganhar o galardão do céu, ele não ia ganhar toda a glória que já era para ele, mas ele deixou a glória, veio para morrer, para cumprir, para receber toda a glória, toda a honra e toda a adoração e exaltação. Glória a Deus, Jesus. Nós devemos fazer como Jesus Cristo e não como Jonas. Nós temos o maior exemplo bíblico, Jesus Cristo. Ele não tinha o dever, ele não tinha por que vir, mas ele nos amou para que hoje nós viéssemos fazer a vontade dele. Aleluia! Que nós não venhamos fazer como Jonas, mas que nós venhamos fazer todavia como o Senhor. Porque quem obedece recebe a recompensa. Quem obedece ao Senhor é recompensado. Mas quem desobedece ao Senhor nunca sairá da tempestade, nunca sairá do barco, do navio, do vento, da tempestade, da ira de Deus. Mas se você quer continuar na obediência com o Senhor, continue perseverando em obediência, continue perseverando no seu chamado, continue perseverando na presença de Deus, porque grandes são as coisas que Deus tem a operar na sua vida, por causa da tua obediência. Seja obediente em qualquer circunstância, seja obediência em qualquer situação, seja obediente, não importa a circunstância, não importa a situação, porque se eu e você obedecermos, nós comeremos o melhor desta terra. Se verdadeiramente tem pessoas obedientes aqui, é motivo de dar aleluia, porque essa igreja é felizada, essa igreja é felizada, porque verdadeiramente tem pessoas que cumprem o chamado, que cumprem a missão e que cumprem a obediência. Que nós com essa palavra venhamos entender que devemos buscar ao Senhor, que devemos obedecer o chamado, que devemos obedecer a missão e principalmente ter a obediência de Deus em nossas vidas. Se você quer comer o melhor dessa terra, é preciso obedecer ao Senhor. Se você quer passar a viver bem nesta terra, sem vento, sem tempestade na sua vida, obedeça ao Senhor, cumpra o seu chamado, obedeça o seu chamado, porque se nós obedecermos o chamado e a missão da obediência, nós não vamos viver como Jonas, mas nós vamos viver o melhor desta terra. Que nós, com esta palavra, venha buscar a cada dia mais a obedecer ao Senhor, porque a passagem de Jonas, ela nos ensina que quem desobedece paga preço. Se nós não queremos pagar preço, é preciso obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Coloque sobre vossos pés. Aleluia.